Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e na aula de hoje nós vamos falar sobre uma das ferramentas mais utilizadas para mostrar os resultados que você obteve com o seu experimento, que são as ferramentas gráficas. Então, bora para a aula! Vamos começar a debater sobre a última etapa do ciclo do experimento. Se você não viu, esse ciclo do experimento, essa metodologia, que eu montei, você precisa ver as aulas anteriores, para entender melhor. E hoje nós vamos falar aqui sobre a entrega dos resultados. A entrega dos resultados é a última etapa dentro do ciclo. E às vezes o pesquisador gastou tanta energia nas etapas anteriores que ele não faz essa última etapa da melhor forma. E isso gera um grande problema, porque as outras etapas de nada valem se essa última etapa não for bem feita. Se nós pensarmos numa árvore, é muito legal a árvore ter uma raiz bonita, muito boa, bem distribuída. Mas se essa árvore não der frutos, de nada valeu ela ter uma boa raiz, ela ter um bom caule, ela ser uma árvore vigorosa, porque ela não frutificou. Experimento é a mesma coisa. Se chegou no final e você não gerou resultados de qualidade, se você não publicou um artigo científico numa revista de grande fator de impacto, se você não fez uma apresentação, um seminário dentro da sua pós-graduação ou até em eventos que teve um impacto, que as pessoas realmente viram valor naquilo que você está fazendo, se você foi apresentar na sua empresa e as pessoas não te deram a atenção necessária, você não conseguiu mostrar aquilo que você queria, de nada adiantou. Tem muito trabalho que é muito bem executado, a análise é muito boa, mas a entrega dos resultados é fraca, é de má qualidade. Hoje nós estamos num mundo cada vez mais visual, E por que eu digo isso? Pessoas leem menos hoje, falta de tempo. Pessoas querem algo rápido, eles conseguem olhar, já ver o que eles precisam e bora pro próximo. Então, ninguém lê um artigo inteiro mais, às vezes lê algum porque realmente é muito importante, mas não lê mais aquele monte, olha os principais. Então, o principal são as figuras, porque é onde mostra os seus resultados. Se elas não são bem feitas, não adianta. Numa apresentação nem se fala, Eu já fiz vídeo falando de apresentação, já tem aula falando sobre isso. Se você não tem uma apresentação bem feita, utilizando várias ferramentas, utilizando o mínimo de texto possível, ninguém vai te dar bola. Então, gente, a entrega dos resultados pode ser feita de várias formas. Mas, na minha opinião, a principal delas é gráfico. Ok? Pensando, claro, aí no objetivo de uma publicação de um artigo científico, uma apresentação dentro de uma empresa, em seminários, alguma coisa assim. É claro que existe entrega de resultados em forma de aplicativo, que aí é uma entrega, vamos dizer, mais eficiente, porém muito mais complexa, que não é a realidade de todo mundo. Mas, para a maioria das pessoas, a entrega gráfica ela é a mais importante. E é na aula de hoje que nós vamos começar a estudar essa parte de gráficos, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou abrir aqui o Paint, porque fica mais fácil a gente falar de gráficos, mostrando realmente esses gráficos. Então, nós vamos aqui discutir hoje os principais tipos de gráfico. E depois nós vamos ter aulas específicas dentro do software IR ensinando cada um desses gráficos, tá? Bom, um dos gráficos mais utilizados, pessoal, é
o gráfico de dispersão. Aqui nós temos o eixo Y, aqui nós temos o eixo X, e aqui nós vamos ter os pontos, tá? Esses são os pontos coletados. Então, o gráfico de dispersão, nós temos uma variável aqui, V1, nós temos uma variável aqui, V2. Na maioria das vezes, as duas variáveis precisam ser contínuas para que realmente a gente tenha um gráfico de dispersão legal, bacana de se ver. Léo, dá para fazer com variável discreta? Dá. Mas pode ser que a variável discreta não vai te dar aquilo que você realmente queria com o gráfico de dispersão. Quando nós temos variável discreta, tem outros gráficos que podem fazer mais sentido. Então, normalmente a gente faz para variáveis contínuas, tanto a variável 1 quanto a variável 2. O grande objetivo é verificar o quanto uma variável tem relação com a outra. Isso é muito importante quando a gente vai rodar depois um modelo de regressão, um modelo de machine learning, porque se eu já sei que essas variáveis são correlacionadas, por exemplo, dessa forma aqui, muito provavelmente eu tenho aqui uma regressão linear, né? Então eu já consigo identificar isso. Normalmente o gráfico de dispersão a gente acaba não utilizando assim na entrega dos resultados. Em alguns casos utiliza, mas em muitos não. A gente utiliza como uma forma de entender melhor os dados para depois fazer gráficos mais rebuscados, igual aqui, né? Seria o gráfico de dispersão com a regressão, que aí eu já misturo um gráfico de dispersão com um gráfico de linhas, né? Já é um gráfico mais elaborado e aí sim muito utilizado, né? Hoje em dia para a entrega dos resultados. Então esse é o primeiro tipo de gráfico, é o mais simples, né? Muito fácil fazer um gráfico de dispersão, né? No R a gente tem a função plot, por exemplo, que você faz esse gráfico de maneira muito simples. É claro que dá para fazer um gráfico bem mais legal utilizando o ggplot, né? Que é uma função que vocês vão aprender muito comigo, que dá para fazer muita coisa dentro do R, né? É inimaginável a quantidade de coisa que dá para fazer com o ggplot. Eu acho que até é infinito, tá? Vai depender muito do pensamento do pesquisador. Eu não acredito que chegue um momento que, nossa, não dá para fazer mais nada de diferente, porque realmente é muita coisa. Bom, o segundo gráfico é o gráfico de linha. O gráfico de linha, pessoal, nós temos formas de utilizá-lo, né? Aqui, normalmente, tá? Ou vai ser uma variável contínua, né? Pode ser contínua, ou vai ser uma variável discreta, mas que tem sequência. Por exemplo, vamos supor que aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30, aqui é 40. O grande objetivo do gráfico de linhas, pessoal, é verificar tendências. Então, eu tenho uma tendência de alta, eu tenho uma tendência de baixa, eu tenho uma tendência constante, eu tenho, às vezes, né, uma tendência polinomial, né, que a gente fala. É um exponencial, é um logaritmo, pode ter várias tendências, né? E o gráfico de linha nos ajuda muito a verificar essas tendências. Talvez é um gráfico melhor, né, para esse tipo de situação, tá? Normalmente ele já está atrelado a um modelo de regressão, mas não necessariamente precisa. Você pode fazer um gráfico de tendência sem ter modelo nenhum, modelo estatístico nenhum. Apenas fazer um gráfico, ao invés de utilizar a ponta, utilizar a linha, e aí ele já te dá esse gráfico de tendência. E aí, como eu disse, no ggplot do R, a gente consegue colocar tudo junto. O gráfico de linha com o gráfico de pontos. E vocês vão ver, né, nas aulas sequentes, não é o objetivo dessa, que dá para a gente colocar muita informação. Quando a gente trabalha com regressão, dá para a gente colocar a equação, né? Y igual a 2 mais 0,5 x. Dá para colocar o R2. São todas informações que a gente consegue trazer dentro desse gráfico. Dá para trazer aqui o intervalo de confiança.
Então a gente consegue trazer muita coisa, gente. Dá para fazer algo muito bacana graficamente falando, utilizando o gráfico de linhas e o gráfico de pontos. Ok? Bom, outro gráfico bem utilizado, pessoal, a gente chama de histograma. Tá? O histograma, vou desenhar ele aqui. Esse aqui seria um histograma. Onde o histograma, a gente tem os dados divididos em classes e aqui tem a frequência. Normalmente a quantidade de valor que tem em cada classe. Então vamos supor que aqui tem 50, que tem 100, que tem 150. O histograma também ele é utilizado como um gráfico para te ajudar a analisar os dados. Em alguns casos específicos a gente coloca histograma lá no resultado final, tal, pode utilizar, não tem problema nenhum, mas são casos mais específicos. Normalmente ele é utilizado para nos ajudar a visualizar o gráfico, ok? Nos ajudar a visualizar os dados, né? O que acontece? Quando eu tenho um histograma igual esse daqui, eu já sei que meus dados, né, têm uma grande probabilidade de seguir uma distribuição normal. Poderia ter um histograma diferente. E aí eu já tenho ideia de qual é a distribuição dos meus dados. É claro que a gente deve utilizar sempre a distribuição do resíduo em caso de análise, mas é legal olhar também a distribuição dos dados, até para você já verificar o outlier, né? Às vezes tem um histograma aqui, aí vem cá na frente um valor. Você fala, ué, que é isso? Por que esse valor está tão discrepante dos meus dados? Então ele já te ajuda também nessa parte, aí lá no pré-processamento de dados, né? Então é um gráfico bem legal. A maioria das áreas aí utiliza o histograma. Outro tipo de gráfico, e esse eu acredito que é o gráfico mais utilizado, porque ele pode ser utilizado de tantas formas que ele nos ajuda demais. Tem aqui o eixo X, tem aqui o eixo Y. Esse é o gráfico de barras, pessoal. Então, normalmente, no eixo X nós temos os tratamentos, tá? Ou a divisão que nós queremos fazer, às vezes não é tratamento, né? Por exemplo, tem gente que faz países, renda familiar, mas você vai ter que ter ali as classes muito bem definidas. E aqui a gente mostra o valor daquela classe. Né? Então vamos supor aqui é 70, aqui é 100. Toma cuidado, tem gente que confunde o histograma com o gráfico de barras, e eles são completamente diferentes. Apesar dos dois serem formados por barras, o histograma ele mostra a frequência de cada classe. Então você tem vários dados ali e ele está te mostrando a frequência. Ó, essa classe aparece 100 vezes, essa classe aparece 150, essa 300. O gráfico de barras não, ele te mostra o valor daquela classe. Ó, nessa classe, a variável x é 70. A variável y, desculpa. A variável y é 70. No tratamento 2 é 100, no tratamento 3 é 75 e assim por diante. Esse gráfico, pessoal, a gente utiliza muito para o teste de comparação de médias, né? Então aqui a gente teria A, aqui B e aqui B, por exemplo. Muito utilizado. Mas tem inúmeras formas de utilizar. A gente pode fazer a barra assim, a gente pode fazer a barra o contrário, né? Aqui pegando no eixo Y. Às vezes a gente utiliza o gráfico de barras junto com uma linha de tendência, mostrando uma outra variável, tá? Às vezes, dentro daquele tratamento, eu quero dividir essa barra aqui em várias, tá? Porque aqui dentro eu tenho vários fatores que identificam essa barra. Existe isso também. E eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, né? Todos esses tipos de gráficos. Porque são gráficos muito interessantes, que ajudam muito a mostrar o resultado. E eu quero que vocês parem de utilizar apenas o gráfico mais básico lá que o Excel faz para vocês. Tá? Eu quero que vocês dão um passo além, um passo importante nessa questão de visualização de dados. As empresas já estão caminhando para esse caminho, né? Léo, mas você acha que é errado fazer um gráfico simples? Não é errado. Mas às vezes aquele gráfico simples não te dá todas as informações que você poderia dar ao seu cliente, né?
E aí o cliente entenda qualquer tipo de cliente, né? Alguém que vai ouvir a sua palestra, algum cliente mesmo, né, que vai comprar o seu produto, ou revisor do seu artigo científico. Quando você põe um gráfico bem trabalhado, mas aí que vocês têm que entender, gente. O gráfico bem trabalhado ele é diferente de um gráfico complexo. Ninguém quer gráfico complexo, aquela coisa que você não entende nada. Ninguém quer. Agora, todo mundo quer um gráfico bem trabalhado, com as cores bonitas, com tamanho de letra bacana que dá para enxergar, com bastante informação que ajuda, né? Então, isso tudo é importante. E, às vezes, as pessoas acabam negligenciando um pouquinho, né, essa questão. Então, o gráfico de barras é um tipo de gráfico que nós vamos, assim, avançar muito nele. Não vou falar em todas as possibilidades, porque isso seria impossível, tá? Mas, pelo menos, as principais. O meu objetivo é abrir o seu cérebro para você ver a quantidade de possibilidades que existem, ok? E nós ainda temos um outro gráfico, que é o gráfico de pizza. O gráfico de pizza, pessoal, talvez seja um dos gráficos mais simples, né, que nós temos, porque você não consegue ter muita informação do gráfico de pizza, não. Ele é mais utilizado para mostrar alguma coisa, fica muito bonito em apresentação, tá? Eu gosto de utilizar, mas as informações são bem simples. Normalmente está em quantidade, né? Aqui você tem, por exemplo, uma classe A, uma classe B e uma classe C. E aqui você vai ter a quantidade. A classe A tem 100, classe B tem 30, classe C tem 70. Ou em porcentagem, né? Aqui eu tenho 50%, aqui eu tenho 15% e aqui eu tenho 35%. É claro que mesmo assim, gente, dá para trabalhar bem esse gráfico, tá? Colocar umas cores legais, colocar essa porcentagem de um jeito que fica bacana. Dá para fazer um trabalho bacana em cima desse gráfico também. Não precisa fazer aquele negocinho ali feinho. Não, dá para fazer algo legal. Mas é um gráfico bem mais simples, né? Comparado ao gráfico de barras, que te dá aquele monte de informação, ou o gráfico que a gente une linha e pontos, que também te dá muita informação, o gráfico de pizza, a quantidade de informação inserida nele é muito menor, né? E, consequentemente, é um gráfico muito mais simples de se fazer dentro do R. Né? Esses, pessoal, são os principais tipos de gráfico. Então, nós temos o gráfico de dispersão, o gráfico de linha, a união desses dois, né, que a gente poderia classificar como um terceiro tipo de gráfico, o histograma, o gráfico de barras, também podemos ter a união aí do gráfico de barras com o gráfico de linhas e o gráfico de pizza. Além disso, existem vários outros tipos de gráfico, por exemplo, o box plot, né, que é um gráfico bem interessante também. Nós temos mapas. Mapas é muito legal de colocar em apresentação. As pessoas amam mapas, né? Principalmente quando você pega uma informação importante, põe naquele mapa, o pessoal adora, né? Nós temos também os dendrogramas, que são gráficos muito legais. E nós temos dentro do R a possibilidade de fazer caixas de gráficos. Né? Nós vamos mostrar o que a gente chama de facetas, né? Ou facets, onde você pega, coloca vários gráficos juntos e nem precisa ser o mesmo tipo de gráfico, pode ser gráficos diferentes. E isso é muito legal, gente. Isso te dá uma riqueza de informação na sua apresentação que você não tem ideia. E isso tudo eu vou te ensinar nas próximas aulas. Então, por hoje é só e te vejo na nossa próxima aula. Até mais!